Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos falar, adoro esse tema também, sobre inteligência emocional aplicada em vendas. Inteligência emocional aplicada em vendas. Vamos então ao que interessa, né? E como é que você pode controlar aí as suas emoções? E controlando as suas emoções, você vai ter aí bons, melhores, cada vez melhores resultados. Joinha? Então vamos lá. Como sempre, uma frase de início: controle suas emoções e controlará seus resultados. Você precisa controlar suas emoções. E aí você vai controlar, sem dúvida nenhuma, o que vai lhe acontecer nos seus resultados. Por quê? Porque controlando as nossas emoções, nós vamos conseguir tomar as melhores ações, as melhores reações, inclusive, né, em cima desse controle emocional e, consequentemente, agindo e reagindo melhor a outras situações, a qualquer situação que seja, nós vamos ter, obviamente, melhores resultados, tá bom? Então, primeira coisa, o que é? Vamos introduzir aí. É a capacidade de conhecer os nossos sentimentos e o das outras pessoas para poder lidar adequadamente com as nossas emoções, tanto em relação a nós mesmos quanto em relação às pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, você ter aí o conhecimento, né, a respeito das suas emoções e também das emoções do outro vai te ajudar grandemente a tomar as melhores escolhas. E aí você vai ter um bom resultado, uma boa melhora nos seus resultados, como a gente falou. Então vamos lá. Você já ouviu falar em QI? E QE? QI é bem famoso, né? Aquela coisa do teste de QI, né? Ah, vou ver o quão inteligente você é, né? Que seria o coeficiente de inteligência. Mas existe o que é, né? O que é o que é? O que é também é um coeficiente, só que é o coeficiente de inteligência emocional. Então, qual é a diferença, né? O coeficiente de inteligência é uma medida obtida por meio de testes que buscam avaliar o nível de inteligência de uma pessoa em comparação com outra pessoa da mesma idade. Agora, por outro lado, o que é? Ele é um coeficiente emocional, né? Se refere à capacidade que as pessoas têm para perceber, controlar, avaliar e expressar as suas emoções. Então, hoje, né, muitas empresas, por exemplo, elas buscam muito mais esse QE do que o QI. Né? Existem muitas pessoas que têm um QI muito elevado, mas o QI é muito baixo. Né? São extremamente inteligentes, com formações assim bem quistas, né, no mercado de modo geral, mas elas têm uma capacidade emocional muito baixa. Né? Então não, as empresas elas preferem, né, buscar as pessoas que têm uma inteligência emocional melhor, né? Que elas têm esse coeficiente emocional melhor, tá? Óbvio, claro, se você conseguir ter um QI alto e também um QE alto, aí é o excelente, né? O ponto máximo, é o mundo ideal, tá? Mas vamos trabalhar muito, não pode haver desequilíbrio, né? A gente precisa trabalhar com a parte emocional também. Né? Da mesma forma, você aqui trabalhando conosco na For Life, você não vai ter um sucesso, nem aqui nem em lugar nenhum, na vida de modo geral, se você não souber reconhecer, controlar os seus sentimentos e também reconhecer o sentimento dos outros, né? Para que você possa saber como lidar melhor em qualquer situação que seja em vendas, seja na liderança, seja na sua própria família, tá? Então, o coeficiente de inteligência, olha só que interessante, o QI, né? O QI ele representa cerca de 20% para os fatores que determinam sucesso na vida. Olha que interessante, 20% depende da inteligência que você tem, né? Como QI direto. Ah, já o que é, não é, representa cerca de 60%, né, para os fatores que determinam o sucesso na vida. Então é muito mais forte, né? 20 para 60. Opa, falta 20% aí, né? Tá totalizando 80. Sim, claro, por quê? Porque existem outros fatores, né? Esses outros 20% aí, né, são fatores que são fora esses dois pontos, né? Que aí está entre sorte, está entre a influência social e por aí vai, né? Alguns outros fatores que acumulam, né, no seu total aí cerca de 20%, né? O QI também é cerca de 20% e o que é coeficiente de emoção, né, coeficiente emocional, cerca de 60%. Então é muito importante
que você reconheça e aprenda a lidar com isso. É por isso que nós vamos falar hoje sobre os 5 pilares, né? Quais são esses 5 pilares do que é, né? Para que você possa reconhecer e ter uma melhor reação. Então, primeiro, é autoconsciência. Segundo, autocontrole. Terceiro, empatia. Quarto, gestão das relações. E quinto, automotivação. Não à toa eu deixei esse treinamento para ser depois do que a gente acabou de fazer agora, né, que você acabou de assistir, de autorresponsabilidade. Né? Eles estão bem próximos aí. Então, a autorresponsabilidade vai te dar o chão, é a base, né, para o que a gente está falando aqui agora. Tá bom? Então, vamos passar aí cada um desses pontos, né? Cada um desses 5 pilares. Então, a autoconsciência. Sócrates já dizia, né? Conheça a ti mesmo. Então, você precisa conhecer você mesmo. Você precisa saber como você vai lidar. Esse é o ponto de partida para que você possa saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? Para que você possa entender o seu temperamento e entender a sua personalidade. Quais são os seus sentimentos e comportamentos perante diferentes situações, né? O teu impacto nos outros e os padrões história pessoal. Então, isso tudo faz com que você se conheça. Então, a autoconsciência, você estudar, você analisar, você olhar para dentro e saber o que é que te irrita. A gente vai ter algumas atividades, né? nesse curso aqui de hoje, nessa aula de hoje. Tá bom? Então, saber aquilo que te irrita, saber aquilo que te tira do sério, saber aquilo que para você não importa, tanto faz como tanto fez, para você não influencia em nada, não muda nada. Então, saber, né? Conhecer a si mesmo, como já dizia Sócrates, é muito importante, é necessário, não é só importante, é necessário, né? Então isso aí se aplica em conhecer suas próprias emoções quando elas estão ocorrendo. Não é saber depois que você já estourou, depois que você já gritou, depois que você já perdeu. Não é depois, é durante as emoções. Enquanto você está no meio do olho do furacão, digamos assim, enquanto as emoções estão ali naquele momento acontecendo, a flor da pele, você tem que ter a autoconsciência necessária de forma profunda, não é tão profundo, mas é um pouco mais profundo do que não ter nada, né? De você identificar enquanto elas estão ocorrendo. Né? Quando elas estão acontecendo, você precisa identificar elas e dizer, opa, peraí, eu tomo as rédeas, eu estou no controle, como a gente falou na aula anterior, eu estou no controle, então deixa eu tomar aqui. Né? E aí você precisa ter o quê? Ter um olhar honesto para dentro de você. Você tem que olhar para dentro de você de forma honesta e dizer, cara, isso aqui me irrita mesmo. Nisso aqui eu sou muito ruim, naquilo outro eu sou muito bom. Tem que ser honesto. Tá? Você tem que olhar para dentro de forma honesta. Né? Tem que compreender como se sente diante de determinados estímulos. Né? Qualquer estímulo, por exemplo, uma buzinada no trânsito. Como é que você reage àquele estímulo? Como é que você se sente aquilo? Ou então você está numa videochamada com um cliente e aí aquele teu novato, aquela pessoa que você está treinando, que trouxe esse novo cliente, ele fica falando o tempo todo, fica entrando e tal. Você explode, assim, bicho, cala a boca, você está atrapalhando, você consegue contornar, você tem vontade de gritar isso e falar isso, mas não fala porque. Então tem que compreender, né, como é que você se sente diante de determinados estímulos em toda a sua vida, né? Quais são as suas tendências para a reação delas, né? Como é que você naturalmente reagiria a esses estímulos? Qual a sua tendência natural de reação delas? Então você precisa ter isso muito claro, você precisa conhecer, você precisa olhar para dentro, você precisa saber aquilo que você faria em uma situação A, aquilo que você faria em uma situação B e aquilo que você também não faria, aquilo que você ficaria em dúvida. Tá? Então, primeira avaliação é essa, autoconsciência, você precisa olhar para dentro. Então, olhe para dentro, analise esses pontos, escreva no seu caderno, dê pausa no vídeo, veja de um em um o que é que você precisa fazer para você entender, para você se conhecer, para você ter essa sua análise, né? Essa sua autoanálise, tá bom? E dentro da própria autoconsciência, né? Como é que você desenvolve? Já que a gente expliquei agora para vocês um pouco o que é e como entender, como é que eu desenvolvo, né, uma autoconsciência. Então, primeiro, você tem que ter humildade para fazer a autoavaliação, com uma autocrítica diante das situações de fortes emoções. Então, olha para trás, pensa em alguma coisa que já te aconteceu, pensa em uma reação sua que você já teve, que você gostou, que você não gostou, que foi positivo, que não foi, que foi benéfico, que não foi. Pega o maior número de situações possíveis para que você analise
e consiga se entender, analise e você consiga perceber. E aí você vai pesquisar, você vai aprofundar em cada uma delas, tá? Então assim você vai conseguir entender e aí logo em seguida desenvolver. Você vai então depois disso pedir um feedback. Você vai ter que pedir um feedback para as pessoas que estão ao teu redor. Às vezes as pessoas não gostam de pedir feedback, né? Porque vai ouvir coisa que não quer ouvir. Mas é isso, não é? O processo de desenvolvimento, de transformação é exatamente esse. Né? Você passar por situações que talvez sejam até constrangedoras, né? Alguns desses feedbacks. É importante que você tenha isso. Porque aí saindo da zona de conforto, ou seja, estando na zona de desconforto, que machuca, né? A zona de conforto é tranquilo, mas fora da zona de conforto machuca, né? Fica uma coisa assim que não é tão agradável, né? Não é tão legal estar ali, mas tem que ter. Você precisa estar recebendo feedback das pessoas. E mais, você tem que fazer testes de perfis comportamentais. Não existem aí vários sites, né? Vários links, é muito simples. É só você colocar no Google, colocar teste de perfil comportamental. Óbvio que vão ter vários pagos, né? Esses pagos são mais completos, inclusive, mas também terão outros grátis, né? Mais simples, com um relatório menor, mais enxuto, bem mais enxuto, mas você já tem um norte, né? Daquilo que você né? Daquilo que você tem de forma mais instintiva dentro das suas ações, dentro das suas reações, tá bom? Então, um exercício aqui para você conhecer um pouco mais de si, vai ter avaliar essa autoconsciência, tá? Então, ó, pega uma folha de papel. Você não precisa fazer agora, tá? Se quiser fazer agora, faça. Tem tempo, então eu vou explicar. Quando terminar de explicar, você dá pausa aqui e vai fazer. Caso contrário, faz no final, tá bom? Mas faça. Não deixe de fazer, não. Faça. Então, pega uma folha de papel e aí você vai escrever no primeiro terço. Né? Você vai escrever 10 coisas que te irritam. Então, vai lá, escreve. Uma, duas, três, quatro, 10 coisas que te irritam. Meu esposo atrasa demais, isso me irrita pra caramba. Uma buzina no trânsito. Quando alguém fala demais e não deixa eu falar. Coloca tudo pra fora e tenta pegar as 10 mais fortes, aquelas 10 mais claras, mais visíveis, tá bom? E aí no segundo terço dessa folha, você vai então colocar por que elas te irritam. Perceba, a primeira é o que, né? Você vai colocar quais são as coisas que te irritam. Depois você vai colocar o porquê elas te irritam. Você vai justificar, você vai se justificar, você vai se explicar. Ó, eu fico irritado quando meu esposo atrasa, porque sempre que a gente atrasa, como eu não sei dirigir, é só ele que sabe dirigir. A gente vai estar saindo atrasado, vai estar saindo atrasado, eu sou a última pessoa a ser deixada pelo caminho e acaba que eu vou me atrasar no trabalho por conta de um atraso dele. Eu já estava pronta. Enfim, você vai justificar, explique por que, que você se irrita, né, com essas 10 coisas, uma a uma, tá? E no último terço, né, no terceiro terço dessa página, você vai colocar como evitar isso. Como evitar que essas coisas aconteçam. E aí você vai dar ideias, sugestões para você mesmo. Como você consegue evitar que isso? Já aconteceu alguma vez que você conseguiu não se irritar com uma dessas coisas? Mesmo elas tendo acontecido? Se sim, o que foi que fez? Teve alguma coisa de diferente? Então essa é a primeira atividade dessa nossa aula, tá? Então, autoconsciência. Segundo, depois dessa autoconsciência, a gente vai ter o autocontrole. Precisamos trabalhar muito com o autocontrole, né? Então, deixar-se guiar por uma emoção negativa pode conduzir o indivíduo à adoção de um comportamento agressivo. Não é verdade? Então, se você deixar com que uma emoção negativa conduza as tuas reações, é bem provável que você vai ter então ali um comportamento agressivo. Muitas vezes isso é absolutamente comum de acontecer, né? Isso pode ser o suficiente para trazer uma consequência à perda de uma venda, por exemplo. Por exemplo, isso pode trazer como consequência perder uma venda. Um cliente de sua carteira que estava lá, uma meta ou qualquer outra coisa no seu trabalho. Né? Você pode perder seu emprego, você pode perder a sua oportunidade aqui de desenvolver, de continuar desenvolvendo o negócio dentro da For Life. Você pode perder alguém da sua equipe por um simples não autocontrole.
Aí você explodiu, você teve um comportamento agressivo por conta de uma emoção negativa, e aí você perdeu uma venda ou você perdeu uma equipe inteira por conta disso, tá? Então, o autocontrole é o segundo ponto para que você possa trabalhar, né, e desenvolver aí essa sua inteligência emocional, né, aplicada em vendas, nessas suas reações emocionais. Então, não desenvolver o autocontrole emocional significa ser refém das suas próprias emoções. Então, se você quiser ser refém de suas próprias emoções, então esquece isso tudo que eu estou falando e só seja basicamente guiado pelo instinto, né? Assim como os animais, né? Os principais aí, os felinos, né? Que tem aí uma grande ação de... Uma grande reação, melhor dizendo. Elas têm uma grande reação, né? Como instinto, né? Os cachorros, enfim, todos esses animais, eles vão lá se defender, né, de alguma má ação contra eles, né? Tá? Eles vão reagir. Então, se você quiser ser refém de suas próprias emoções, então esquece tudo isso e você vai só viver pelo instinto, né? O que não é o indicado. Né? Então, sem o controle delas, você vai perder vendas, você vai perder confiança, respeito e credibilidade. Perder venda até que vai, né? Você pensando assim, poxa, se eu tiver que escolher entre perder uma venda ou perder a credibilidade, eu prefiro perder a venda. Porque perder a credibilidade é complicado. Então você vai estragar, né? Você estraga as suas relações com familiares, amigos, parceiros de negócio, infelizmente. Tá? Então o autocontrole é muito necessário. É muito necessário que você desenvolva esse autocontrole. Nossas reações, mesmo que levem apenas alguns milésimos de segundo, passam por todo o processo, né, de inconsciente, vai passar por todo a nossa reação automática ali em nosso cérebro, né? E para lidar bem com as nossas próprias emoções, precisamos dar consciência ao processo de primeiro pilar e interagir no sentido de influenciá-los positivamente. Esse é o processo do primeiro pilar, para que você possa depois ter o autocontrole. Então você tem que ter o autoconhecimento, né, autoconsciência, para depois aplicar o autocontrole, que é o segundo pilar. Tá? Então você precisa ter isso, precisa conhecer, precisa identificar quando você está prestes a explodir. É como se fosse um segundo cérebro teu, como se fosse uma segunda consciência tua. Você está mais elevada ali, então a coisa está fluindo ali meio que no automático, né, de forma inconsciente, mas você tem um estágio maior, um estágio mais transcendental, onde você vai olhar e você vai, opa, peraí, segura, calma, vai estourar, segura, respira, e aí você consegue assumir o controle. Esse é o papel, né, de conhecer o autocontrole. Então vamos lá. Percebam essa situação. Vejam aí essa situação e vejam se você já não passou por algo parecido ou talvez, né, exatamente igual a isso. Então vamos imaginar que você está negociando com um cliente e ele faz perguntas. Não só perguntas, mas ele faz muitas perguntas e delas, a maioria delas são perguntas detalhadas sobre o teu produto. E aí você vai falar, obviamente, né? Depois que você explicar, depois que você falou tanto, depois que você justificou, explicou, mostrou, desenhou, ele disse que tá caro. Ah, mas ele tá caro. Aí pronto. Isso te deixa irritado, que é raiva, né? E ansioso, que é medo. Irritado por quê? Porque você falou tanto, você explicou tanto, parece que ele não entendeu aquilo que você disse, e ainda acha que tá caro. Se você explicou todos os benefícios, tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? Explicou o valor do produto e ele ainda acha que está caro, aí isso pode te irritar. A irritação vem da raiva. Isso também te deixa ansioso, que é o medo. Ansioso de quê? E aí, será que ele vai fechar a venda? Será que eu vou conseguir aqui? E aí você fica com medo de talvez perder aquela situação, de perder o controle daquela situação, de perder aquela venda. Então, os sentimentos de raiva e medo assumem ali. E aí o que é que acontece? Agora todo o seu entusiasmo desabou, certo? Você fica lá, poxa, né? Com raiva e com medo ao mesmo tempo. Nessa situação, muito provavelmente você vai entrar em um modo. Olha só que interessante. Você vai entrar no módulo defensivo e bater de frente com o seu cliente para justificar os seus argumentos. Se você explicou, falou, mostrou, desenhou, depois ele
por exemplo, né? Falar que tá caro. Aí você vai, beleza, puxa, não acredito. Aí você fica com raiva. Aí você se irrita. Aí você fica ansioso por conta do medo. E aí depois você começa a argumentar, você começa a bater de frente com esse cliente. Não, mas você não entendeu. Aí parece que acabou. Aquela situação foi toda revertida para algo muito negativo, né? Algo muito ruim. Nitidamente sua paciência vai diminuir. Nitidamente vai diminuir. E o seu cliente vai perceber. Sem dúvida nenhuma ele vai perceber. Quando ele percebe então que a sua paciência se estourou, se esgotou, você está irritado, ele faz, olha, obrigado, a gente se vê na próxima, obrigado pelo seu tempo, perdão, desculpa, mas vamos finalizar por aqui. E a reação depois de tudo isso é o quê? Depois de você ter feito, ter mostrado, ter falado, ter explicado, ter se aprofundado, perdeu. Perdeu a venda. Agora, como eu falei mais cedo, né? Às vezes perder a venda pode ser até bom. Em comparação com perder uma equipe. Você está lá com uma boa equipe de vendas, você está lá com o seu, sei lá, o seu downline, você está com aquele cara que já é um diamante presidencial, e aí você briga tanto, vocês têm tantas discussões, você não tem uma boa relação, você não se controla. E aí você acaba perdendo essa pessoa, acaba perdendo esse líder, que boa parte da equipe dele vai junto hoje, depois amanhã mais outra parte, e no final de tudo você não tem mais nada, né? Por conta de falta de autocontrole. Então o autocontrole, gente, é muito importante. Você precisa ter essa consciência. Você precisa saber como lidar bem com isso. E como é que eu desenvolvo, Moroni? Como é que eu desenvolvo então o autocontrole? Então você tem que conhecer em detalhes primeiro todos os produtos que você está vendendo. A gente já falou sobre isso, a gente está falando de novo. Tem que conhecer em detalhe todos os produtos. Para quê? Porque munido, né, de informações, você vai, mesmo estando calmo, vai pegar lá dentro de um balde vazio, dentro de um pote vazio, por mais calmo que você esteja, você vai conseguir tirar o que dali? Nada. Então seu pote tem que estar recheado de quê? De conhecimento. Então agora sim, você calmo, você tranquilo, você vai lá e busca a informação necessária e passa para o teu cliente, né, naquela situação. Conheça os diferenciais do nosso produto, né? Aquilo que nos deixa diferentes, aquilo que nos deixa completamente fora da curva, né, em comparação com todos os outros produtos e todas as outras empresas, né, ditas concorrentes. Tá? Então isso também vai te deixar mais tranquilo, isso também vai te deixar mais no controle de qualquer situação. E por fim, né, você tem que buscar de forma contínua, né, o teu conhecimento. Você tem que buscar se conhecer a cada dia mais. E isso é o maior poder contra o medo, contra a ansiedade, né? E se conhecer, saber até onde você consegue ir hoje, amanhã já dá um passo a mais, você vai se conhecer cada dia mais para ter aí uma melhor resolução de qualquer situação. Terceiro pilar, a gente vai falar da empatia. Eu adoro a empatia. A gente acha, né? Eu não acho, mas vai. Espero que você também não ache, mas a maioria das pessoas elas misturam, elas confundem o que é empatia e simpatia. Simpatia é alguém que sorri muito, é alguém que é, como o próprio nome fala, né, simpático, sorri muito, recebe bem as pessoas, é um anfitrião, é uma pessoa legal, mas não necessariamente ela é uma pessoa empática. O ideal é que sejam os dois, né, que você tenha simpatia e seja empático. Mas o que é empatia então? Já que eu achava que era isso, né? Não, isso é simpatia, que eu acabei de falar, uma pessoa simpática. A pessoa empática, de modo bem simples, é isso aí. É uma pessoa que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender a sua percepção da realidade, seu comportamento e suas opiniões, livres de preconceitos. Isso é empatia. É você conseguir se colocar no olhar do outro, no sentimento do outro, o que é que ele pensa, o que é que ele age, como ele age, como ele pensa. Aí você consegue compreender aquela pessoa. Isso é empatia. É se colocar na posição dele. É se colocar no lugar dele. Então, se você está frente a frente com um cliente e ele está falando das dores, dos problemas, dos anseios, das necessidades, dos arrependimentos e tudo,
E se você tá lá assim, só ouvindo, como quem diz, vai, fala mais um pouquinho, porque eu não aguento mais, vai, termina logo aí, cara. Nem simpático, nem empático. Aí agora se você tá lá, né, sorrindo, nossa, que pena, nossa, tal. Mas é só dali pra fora, você tá sendo simpático, mas não está sendo empático. A partir do momento em que você é empático, você se coloca no lugar dela, você vai dizer, puxa vida, eu já passei por uma situação assim. Ou eu estou passando por uma situação assim, eu sei que é doloroso. Eu sei, olha, o que que eu posso te ajudar? Comigo eu fiz isso e ajudou. Eu não sei se talvez, né, fazendo isso com você também ajude. Empatia. Empatia é se colocar de verdade, não é falsidade, no lugar do outro, né? E aí, ó, para desenvolver empatia, o que é que você precisa? Precisa de humildade. Você precisa ter a capacidade de ouvir. Você precisa ter a sensibilidade e você também precisa ter confiança em si mesmo e, por fim, você tem que ter segurança. Então, ó, humildade. Por que humildade, Moroni? Ora, você está se colocando no lugar do outro. Você está se tirando do foco, né? Você está se tirando ali de uma determinada situação para colocar no outro. Você está dando a vez na fila para outra pessoa. Então você sai. Você sai de cena, você sai do palco e deixa com que o seu cliente entre naquela cena, naquele palco. E você vai conseguir ali ser empático, porque você está aplicando o primeiro ponto da empatia, a humildade. Você vai conhecê-lo mais, você vai saber um pouco mais sobre ele, você vai conhecer mais a sua dor, você vai conhecer mais seu sofrimento, tá? Capacidade de ouvir, para que a gente consiga colocar o outro no palco, a gente tem que ouvir. Existe uma grande diferença de escutar e ouvir, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tem uma atividade sobre isso, escutar e ouvir. Então você tem que saber ouvir. Você tem que ouvir atentamente, você tem que absorver aquilo que ele está dizendo. Você tem que digerir aquilo que ele está dizendo. Tentar ao máximo, se esforçar ao máximo para compreender e se colocar no lugar dele. E ao mesmo tempo isso também é sensibilidade. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem está falando porque ela quer, sei lá, jogar para fora. Ela está falando porque simplesmente falou, saiu. Ela nem queria expor uma situação ruim, uma situação negativa da vida dela agora, mas ela falou. E aí você teve a sensibilidade de pegar. Ou não, ela não falou nada, você só percebeu no olhar dela, você só percebeu o ambiente, você percebeu a energia que baixou de uma hora para outra, recebeu uma ligação, uma mensagem, alguma coisa. Você teve a sensibilidade de sentir o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Pelo menos, né, de forma mínima. E aí você tem que ter confiança. Como eu disse, confiança em você, confiança no teu conhecimento, confiança naquilo que você está levando, confiança. Para que você se coloque no lugar dela e dizer, olha, eu posso te ajudar. Ninguém diz eu posso te ajudar sem confiar em si mesmo, sem acreditar naquilo. Tá? Então tem que ter confiança e segurança, né? Que andam juntos, andam lado a lado. Aí segurança porque você entende, você sabe o seu produto, você sabe os benefícios que ele traz. Então confiança e segurança. Então, para a empatia, né, começar a aflorar, digamos assim, no seu dia a dia, você tem que usar frases como: eu também já me frustrei como consumidor e por isso compreendo bem como o senhor está se sentindo. Por exemplo, uma situação onde ele faz: ah, mas eu já comprei esse tipo de produto e eles prometem 1000 coisas e não cumprem nada. Você não precisa bater de frente. Lembre-se da humildade, lembre-se da empatia, que é o assunto agora. Então você fala: ah, eu já também me frustrei como consumidor. E de verdade, seu João, Dona Maria, eu entendo isso que o senhor está sentindo. Eu entendo isso porque eu já passei por isso. Eu entendo, Dona Maria, o que a senhora está falando porque eu já passei por isso. Quando você fala isso, o cliente já, opa. No mínimo, se ele estava se armando, ele para, ele desarma, né? Então, use essa frase. Por exemplo, outra frase, né? Justamente por compreender como o Senhor se sente nessa situação, eu vou lhe mostrar como farei para garantir que comprando conosco, comprando comigo, comprando com a gente, sua experiência seja altamente positiva. Percebe que só a empatia, por si só isso, consegue contornar várias coisas. Você consegue já ter bons resultados só utilizando a empatia, tá? E aí como é que você desenvolve a empatia? Então procure sorrir sempre. Tá sempre sorrindo, procure sempre estar sorrindo, por quê? Porque você está ali abrindo.
uma possibilidade de felicidade, você está abrindo ali uma possibilidade de conversa amigável. Então seja simpático para que você consiga desenvolver a empatia. Né? Dê prioridade aos problemas do teu cliente. Se vocês estão numa conversa, para de falar da tua vida, para de jogar os teus problemas para cima dele, deixa ele, é a hora dele falar. É a hora dele se livrar daquilo. Por quê? Porque você, como vendedor ali, você é o quê? É o resolvedor, né? É o solucionador dos problemas dele. Então deixa ele falar. A prioridade é dele. Né? Não julgue sem saber. Não julgue, não julgue. Nem sabendo, julgue. Tá? Não julgue nenhuma situação, principalmente sem saber. Se você não sabe, se você não tem o conhecimento completo a respeito daquilo, não julgue. Deixa a coisa fluir até que chegue no momento que você consiga ter um certo julgamento, até que você consiga ter um certo apontamento ou opinião sobre algo. Tá? Seja gentil, isso não tem nem muito o que dizer, né? Seja gentil sempre. Evite demonstrar pressa, tédio ou cansaço. Assim, ó, fala que eu tô te ouvindo. E você está quase saindo, né? Quase indo embora. Evita demonstrar isso. Você pode estar cansado como for, mas você tem que se manter bem na pose. Você está lá, você está ajudando aquela pessoa, você está... Cara, você ali está sendo a porta de escape, né, para aquele cliente quando ele está falando, Então seja empático e não demonstre pressa, tédio ou cansaço. E por fim, use a linguagem corporal. Como assim a linguagem corporal? Não fica assim corcunda com os ombros para dentro e a barriga enfiada, né? Os peitos e a barriga enfiada no teu corpo. Ou não fique sentado sobre o seu pulmão, né? Fique com a postura corporal boa, né? Fique certinho, sentado, olhando para ele de forma ereta, com seus braços em cima de uma mesa, se tiver, ou se for online da mesma forma. Você precisa, através da linguagem corporal, demonstrar interesse para essa pessoa. Isso vai gerar empatia, tá? Agora, vamos lá. Vamos fazer um outro exercício. Esse exercício se chama escuta ativa. Lembra que eu falei que existe a diferença entre você ouvir e você escutar? Então pronto. Vamos fazer aqui a escuta ativa, que nada mais é do que ouvir. Como é que é essa atividade? Você vai se juntar em dupla, tá? Você vai parar esse vídeo agora, você vai chamar qualquer pessoa da sua casa, vocês vão sentar, rapidinho, muito rápido, muito rápido. Sei lá, 5, 10 minutos no máximo você consegue fazer isso. Então você vai se juntar em dupla com alguém. De preferência alguém que você... Se você está em casa, né, obviamente vai ser alguém que você conhece. Então você vai contar uma história que essa pessoa não conhece. Sei lá, uma história da sua infância, por exemplo. Que essa pessoa não sabe dessa história. Pode ser seu cônjuge. É uma história da sua infância que ele não sabe. E aí você vai contar essa história para essa pessoa. Você vai contar. Depois, você vai pedir para que essa história seja contada de volta para você. Você vai pedir para que essa história seja contada de volta para você. E agora, vai inverter. Agora é a vez dele contar uma história da infância. A outra pessoa vai contar uma história da infância para que você ouça e conte para ele de volta. Quanto mais detalhado for essa história, melhor. Tá bom? Por quê? Porque você vai se esforçar para ouvir. Ou seja, você vai realmente estar com a escuta ativa. Moroni, legal na escuta ativa. Sabe por que escuta ativa? Porque a escuta, né, o nosso ouvido, ele está ouvindo sempre. Né? Pode passar um carro na rua, um cachorro pode latir, você não escolheu, agora eu vou ouvir um carro passar, ou vou ouvir um cachorro latir. Não, a gente está ouvindo sempre, só que é de forma passiva. Como é que você ouve de forma ativa? Escuta. Como é que você escuta de forma ativa? Ouvindo. Aí você diz, opa, eu quero ouvir essa sua história. Tá? Então é uma técnica, é uma prática bem simples para você praticar essa escuta ativa. Para que você possa analisar os detalhes que foram ditos nessa história e você vai contar de volta. Depois que você contar de volta, você vai dizer, e aí, eu contei bem a história? Foi assim mesmo ou esqueci algum detalhe? Tá? Beleza? Faz isso que você vai trabalhar aí na escuta ativa para melhorar na sua empatia. Quarto, gestão das relações.
As pessoas têm a capacidade de criar um clima positivo e também um clima negativo nos ambientes. Se você nunca teve presente em um local que tinha alguém lá que era chato e tudo, nossa, eu tenho inveja de você. Porque, ó, eu já participei de várias situações, né? Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja onde for, né? Sempre vai ter aquela pessoa que é chata, que é reclamona, que tá ali, e aí você quer estar mais longe dela possível, você quer se afastar dela o mais longe possível. Por quê? Porque nós temos a capacidade de criar um clima positivo e também negativo nos ambientes. Então, pessoas assim, elas vão criar climas negativos e você não quer criar clima negativo com ninguém. Então, você não pode ser essa pessoa que as pessoas querem se afastar de você, tá? Então, a gestão das relações é muito importante para que você, obviamente, trabalhar com vendas, você precisa lidar com as pessoas. Mas não é só lidar, é lidar bem com as pessoas. Então, sendo assim, nós somos influenciados e também influenciamos, tanto para o bem quanto para o mal. Aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom assim, tá? Então, a gestão das relações. Então, a nossa postura positiva e o entusiasmo que manifestamos pelo sorriso são a ferramenta emocional com maior efeito contagioso. Vocês sabiam? Todo mundo sabe. Diz, não sabia. Pronto, agora tá sabendo. O, o sorriso, a felicidade contagia. Isso é sério. A felicidade contagia, o sorriso contagia. Você nunca teve uma situação em que você, sei lá, estava em casa e tinha alguém lá e começou a rir. Começou a rir e ininterruptamente por 30 segundos aí você, o que aconteceu? Aí você começa a rir também. Você não sabe nem o que é. Ou alguém está contando uma piada para vocês, na metade da piada ele já está morrendo de rir porque ele sabe o final da piada. Você começa a rir, você nem sabe qual é o final da piada. Por quê? Porque a energia é boa, o sorriso, o entusiasmo, o positivismo contagia. Contagia. Isso é muito, muito bom. Muito bom. O sorriso ele promove o aumento da produção de substâncias químicas como dopamina, endorfina e serotonina, dentre outros. Então essas substâncias são hormônios, né? Substâncias boas, que promovem bons sentimentos, que vão fazer com que nós sejamos ali, fiquemos pelo menos naquele curto período mais alegres, mais felizes, mais animados. Então, sorria. Sorria sempre. Sorria. Eu tenho uma tia que ela tinha, puxa, muitos motivos para não sorrir. E ela é uma das pessoas que eu conheço que mais sorri. Foi abandonada pelo marido com 3 filhos pequenos, passou fome, precisou ajudar, a família toda teve que ajudar. Ela começou a sobreviver e manter os seus filhos vendendo salgado de porta em porta. Teve um filho envolvido com drogas e graças ao bom Deus, inclusive esse primo meu, né, conseguiu sair, conseguiu se recuperar e hoje é um homem muito bem na sociedade, casado, com filhos, uma profissão excelente, assim como as outras filhas, né, da minha tia. E ela nunca reclamava, eu nunca ouvi a minha tia reclamar. Ela sempre sorria. E sorri, ela é viva, né? E até hoje, o marido realmente deixou. E eu te digo uma coisa, eu sei que se ele disser, tô voltando, ela disse, venha, volte. Ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor. Isso faz com que ela tenha uma relação maravilhosa consigo própria e com outros, né? Essa gestão das relações, né, interpessoais, tá? Então, uma comunicação eloquente, né? Nós precisamos ter uma comunicação eloquente. Como é que eu consigo ter essa comunicação eloquente? Fale de forma vibrante e envolvedora. Falar de uma forma vibrante e envolvedora vai contagiar positivamente as pessoas. E como é que você consegue fazer isso? Usando as expressões faciais, tons de voz, gestos e movimentos do corpo e as técnicas, como eu já falei antes, em outro treinamento nosso aqui, de rapó ou de espelhamento. Então, os tons de voz ele vai envolver. Vocês já perceberam que quando a gente está em um momento mais sério, ninguém fala rápido? Seja um filme, seja um professor na sala de aula, se é um momento mais sério, uma coisa mais drástica, geralmente se fala mais lento, mais pausado e um pouco mais baixo a voz. Por quê? Porque isso é sinônimo de algo mais sério.
algo mais grave. Agora, se você quiser falar algo mais alegre, mais feliz, mais animado, geralmente é mais rápido e geralmente é mais alto. Então você tem que ter o domínio mínimo disso, de se aproximar um pouco, falar um pouco mais baixo, um pouco mais pausado, para ser algo mais forte, mais emocionalmente, que abala mais emocionalmente, que toca mais lá no coração, que é mais vibrante. Ou então aquilo que você vai trazer mais felicidade, é mais rápido, é mais alto. Técnica da voz. Tá? A gestão também, os gestos do nosso corpo, os movimentos do nosso corpo também. Né? Se você tá lá, você pode estar falando rápido como for, mas se você tá com os braços assim, todo parado, não, parece que não tá completo, você tem que se mexer, você tem que jogar para um lado, tem que jogar pro outro, tem que se mexer um pouquinho pro lado, mexer um pouquinho pro outro. Claro que não é para ser um palhaço, obviamente. Agora também, você quer falar algo mais sério, você não tem que parecer um clima de velório, não é isso. Então você tem que lidar bem com essas situações, tem que desenvolver essas técnicas, as expressões faciais, sorriso, apertar os olhos, né? Aquele sorriso que faz assim, ó, falso, ó o olho. O sorriso de verdade é aquele sorriso que fecha os olhos, que espreme, que diminui. Né? Então tudo isso comunica o nosso subconsciente com o subconsciente do teu cliente. Sério? Quer acreditar em mim? Ótimo. Não quer? Ótimo também. Você é responsável pelas suas ações. Ó, então assuma a posição de protagonista. É você quem gera os estímulos positivos que irão desencadear a produção de hormônios e neurotransmissores que farão com que o cliente se sinta bem na sua presença. Você quer com que as pessoas se sintam bem na sua presença? Então, entenda isso, assista essa aula de novo, volta quantas vezes for necessário. Aprenda como liberar esses hormônios, né, no seu cliente através da sua fala, através de como você fala, do que você fala, das suas expressões faciais, corporais, seus gestos, rapó. Tudo isso vai fazer com que o seu cliente se sinta bem. Fez, nossa, gostei dele, gostei dela. Eu quero que ele venha mais aqui, eu quero que ele fale mais comigo. Por quê? Porque eu me sinto bem, uma energia tão boa, né? Tem, sei lá, parece que o santo bateu. Pronto. Aí trouxe para a parte mais comum do nosso linguajar, né? O santo bateu. Quando rapaz, o santo bateu com aquele menino, com aquela menina, né? Por quê? Porque houve conexão. É isso, houve conexão, tá? Então, gestão das pessoas, como é que você desenvolve? Vamos lá, como é que você desenvolve? A gestão das pessoas, não, perdão. Gestão das relações pessoais, né? Como é que você desenvolve? Então, pense e haja com foco de ganha-ganha. Não queira só ganhar, queira que o outro também ganhe. Então, os dois precisam ganhar juntos. Segundo, faça com que o cliente perceba que o seu objetivo é ajudá-lo a alcançar os seus objetivos, a resolver seus problemas, a aliviar suas dores, a tirar suas cargas. Terceiro, ponha-se sempre à disposição para colaborar com o cliente. Sempre esteja disponível para ele. Ponha-se sempre à disposição para que ele sinta que você realmente quer estar ali por ele, quer ajudar ele, quer fazer o bem para ele, quer melhorar a vida dele. Então esteja sempre à disposição. Quinto e último, automotivação. Você só precisa de você mesmo para se motivar. Automotivação. Às vezes a gente olha no espelho e fala, não, mas eu sou tão xoxinho, né? Não tenho nada aqui. Para que eu vou me motivar? Principalmente automotivar, preciso de estímulos externos. Tudo bem, você pode ter estímulos externos. Mas a automotivação, você se motiva, é muito bom para o momento que você está só, para o momento que você precisa de um vídeo todas as vezes para você se motivar. Você vai estar andando com o celular no carro, olhando vídeo para se motivar. Não, você tem que se motivar por outros pontos e você é o seu principal ponto. Então, profissionais automotivados focam toda a sua atenção e energia em ações voltadas para aspectos que eles controlam ou influenciam. Então, o que é que você controla? O que é que você influencia? Então, volta a tua atenção para isso. Volta a tua atenção para isso, tá? Essa automotivação, você sabe exatamente o porquê sai de casa todos os dias? Você sabe? Por que você sai de casa todos os dias? Se realmente você souber o porquê você sai de casa todos os dias, ou seja, o que é que te motiva para sair de casa todos os dias, por si só, esse já é um motivo, né, para que você se automotive sempre. Você sabe o que você deseja?
Quais são seus sonhos? Quais são suas metas? Por que você deseja isso? Qual é o seu objetivo? Sabe o que deve fazer todos os dias para alcançar esses objetivos? Então, só essas perguntas por si só aí já são automotivantes. Né? Você já tem motivos suficientes para se motivar. Você já sabe de forma muito clara o que você quer, o que você precisa, aonde você quer chegar. Agora, se você não tem as respostas para essas perguntas, aí fica difícil. Fica difícil. Você tem que buscar essas perguntas, essas respostas, né? As perguntas, para que você saiba. Essas perguntas não podem ficar sem resposta. Não pode. Então, não sabe ainda? Anota, dá pausa, pensa, analisa, medita. Não conseguiu chegar em solução aqui em 5, 10 minutos de vídeo pausado? Imprime, escreve, bota na cartolina, faz o que quiser, coloca lá para que você veja todos os dias até que você tenha uma resposta para isso. É extremamente importante isso, tá bom? Como é que eu desenvolvo então a automotivação? Já estava começando a falar aqui, né? Tenha metas de entregas diárias e claras. A meta de entrega, você tem que ter meta para entregar um resultado, para bater uma meta todo dia. Ela tem que ser diária e tem que ser clara, dentro da metodologia SMART que nós já falamos também. Né? Então, diariamente você tem que ter alcançado pequenas metas. Pequenas metas. Você vai dizer, nossa, alcancei hoje. Eu sou muito bom. Nossa, alcancei hoje de novo. Eu tô melhorando. Eu sou. E aí vem a automotivação. Vai aumentando, até que aquilo entra, né? Em você e você diz, uou, eu sou bom mesmo, hein? Eu sou automotivado. E você continua alimentando isso, né? Então, tenha objetivos pessoais claros, né? Você tem objetivos pessoais claros, você precisa ter esses objetivos que são pessoais claros. Definir prazos, né? Você precisa comemorar cada conquista, por mais que sejam pequenas essas conquistas. Qualquer conquista que você tiver, pequenininha que seja, você vai comemorar. Nem que seja chegando em casa e pegando um açaí lá no posto da frente. Você tem que comemorar as suas realizações, as suas conquistas. Pequenininha, comemora pequena. Média, comemora média. Grande, comemora grande. Automotivação. Isso vai te ajudar muito. E por fim, como é que a gente faz uma tarefa aqui de automotivação? Então você vai pegar uma folha em branco, de preferência uma folha grande. E aí você vai desenhar o seu maior desejo. Desenha lá o teu maior desejo, tua maior meta. Pensa lá. E aí você, nesse desenho, você vai englobar tudo que for necessário em um único desenho. Você quer ter filhos, então não desenhe uma mulher grávida. Mulher grávida não é uma mulher que tem filhos efetivamente ainda. Então, mulher grávida, mulher grávida. Você quer ser mãe, então tem que ser segurando um bebê, tem que ter uma criança grande, enfim, tá? Então, tem que englobar tudo. É uma casa, é um carro, é uma viagem, é o quê? É uma família grande, é tudo isso junto. Então, nesse desenho tem que englobar absolutamente tudo. E no verso, olha aí, você vai colocar, você vai escrever, né, de forma esmartirizada as principais metas para alcançar esses objetivos. Se nesse desenho tiver mais de um objetivo, então você vai colocar objetivo 1, tal, metas, esmartirizada. Esmartirizada, do jeito que a gente falou lá no último treinamento sobre isso, tá? Meta, o objetivo 2, metas, 1, 2, 3, 4, 5, esmartirizada, tá bom? Faz isso, isso vai te ajudar a se manter motivado. Isso vai ajudar na sua automotivação. Eu adoro esse vídeo, prestem bastante atenção, ele mexe muito comigo, eu espero que mexa muito com você também. Olha aí. Most people only pay attention to the final product of a successful entrepreneur. They say things like, I can never be like them, or they got lucky. What most don't see is what they've overcome. All the struggles, the daily rejections, the heartaches, the betrayals, the rumors, the criticism, the empty bank account, and all those lonely nights while trying to make their vision a reality. You see, the only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day. They worked hard every day. They hustled every day. They learned from a proven mentor every day. They improved every day.
They did all this even though they felt like quitting every day. And eventually, they became who they are today. Olha essa frase final. Só quem passa, né, pelas dores, pelos desafios, só quem passa é quem sabe, né? E no final, o seu sucesso vai falar por si só, tá? Então, meus amigos, é isso. Se vocês têm dúvidas, coloquem aqui nos comentários aqui abaixo. E à medida do possível eu responder a todas elas, e também peço ajuda daqueles que já têm experiência suficiente para ajudar a responder com suas próprias as suas próprias ações, com suas próprias experiências pessoais, tá bom? Então é isso, vamos nos ver no próximo treinamento. Um abraço e até já!